todos já nascem com a condenação eterna no inferno. Isso aconteceu por causa do pecado do Adão no jardim do Éden, quando ele obedeceu o diabo e desobedeceu a Deus. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim a morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Deus fez o ser humano para ser imortal, porém por causa do pecado veio a morte. Depois da morte vem o inferno, para os que não querem ser justificados por Jesus Cristo. Vamos ler no versículos 18 ao 21. Por causa de uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os seres humanos que querem ser justificados por Jesus Cristo, porque pela desobediência de um só homem todos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A lei veio para que a ofensa abundasse, mas porém onde o pecado abundou, superabundou a graça, porque assim como o pecado trouxe a morte, também a graça reinou pela justiça para a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor, o apóstolo Paulo deixou bem claro que todos estão condenados a ir morar no inferno, por causa do pecado do Adão. O único meio de se escapar da condenação do inferno é ser justificado por Jesus Cristo. No versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu que o juízo de Deus veio para todos os seres humanos, e que por um ato de justiça que Jesus Cristo praticou, veio a salvação sobre todos os que querem ser salvos da condenação do inferno. Versículo 19. Pela desobediência do Adão, os seres humanos se tornaram pecadores, e pela obediência de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Deus pediu para Jesus Cristo morrer na cruz para justificar os pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Porém nem todos querem ser justificados por Jesus Cristo. O fim desses será a condenação do inferno. Versículo 20. Onde o pecado aumentou, também aumentou a graça de Deus. Não importa que tipo de pecados que o pecador praticou. Quando o pecador se arrepende dos pecados praticados, e se confessa para Jesus Cristo, e se batiza do jeito que Jesus Cristo mandou fazer o batismo, Jesus Cristo perdoa todos os tipos de pecados praticados pelo pecador arrependido. Versículo 21. Por causa do pecado veio a morte, porém a graça veio pela justiça que Jesus Cristo praticou na cruz, derramando o seu sangue inocente na cruz, para salvar do inferno o pecador arrependido que não quer ir morar no inferno. Não tem outro meio de ser justificado, é só através de Jesus Cristo. Não adianta só praticar boas obras, o céu não está à venda, ninguém vai conseguir morar no céu por méritos próprios. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 4, versículos 11 ao 12. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome existe a salvação, para que sejamos salvos. O apóstolo Pedro deixou bem claro que não tem outro jeito de se escapar da condenação do inferno. É só através de Jesus Cristo que se escapa do inferno. O povo daquela época rejeitava Jesus Cristo. O mesmo acontece neste tempo. A maioria não querem saber de Jesus Cristo. Poucos querem ouvir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Preferem ouvir fofocas, de políticas,
de artistas, a maioria não querem pôr em prática nas suas vidas tudo que Jesus Cristo ensinou, não querem passar a obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo exige a santificação do corpo, da alma e do espírito. Praticar as obras da carne é muito mais fácil. As obras da carne trazem prazer para o corpo. É por isso que a maioria das pessoas não querem abandonar a prostituição, os vícios, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. É muito triste saber que a maioria das pessoas que morrem vão morar no inferno de fogo ardente. Jesus oferece o perdão dos pecados, porém a maioria não querem ser perdoados por Jesus Cristo. Acham que aproveitar a vida é se prostituir bastante, se empanturrar de vícios, quando as almas que já foram condenadas por Jesus Cristo chegam no inferno. Elas se arrependem da péssima escolha que fizeram em vida. Todos os que chegam no inferno se arrependem de não terem se convertidos em vida. Eles veem lá no inferno que Jesus Cristo não mentiu, quando ele disse que no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, prezado ouvinte, você ouviu que é só Jesus Cristo que pode te livrar da condenação do inferno. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, não se confesse para homens, homens não salvam do inferno. Se batize do jeito que Jesus Cristo mandou você fazer o batismo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Leia na sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e de ensinai a todos, batizando os que crerem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Pense nisso, ouvinte. Tudo isso que você ouviu, também está escrito na sua Bíblia. O Espírito Santo de Deus vai continuar a trabalhar na sua mente, até você se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se, você é imortal, é só o seu corpo que vai morrer. Quando você que é um espírito sair do seu corpo, com a morte do seu corpo, você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo. Será o dia do seu julgamento. Leia na sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Papai, mamãe, não poderão interferir no seu julgamento. Então é bem melhor você se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo em vida. Depois da morte não tem mais a segunda chance. Caiu no inferno, já era. Jesus não vai mais salvar os que já moram no inferno. Pense nisso, ouvinte.